Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Graças a Deus. Aqui estamos nós, né? Retornamos aos nossos estudos. Vamos nos debruçar aí por várias e várias quinta-feiras nessa carta à Igreja de Roma, que Paulo escreveu e nos deixou para nos dar direção hoje de fatos que acontecia naquele tempo, 54 a 56 depois de Cristo, e hoje nós vemos também. É um estudo fundamentado naquele que nós já viemos estudando há muito tempo sobre a igreja, todo o aspecto que é relacionado à igreja em todos os âmbitos. Nós viemos estudando tudo aquilo que nós precisamos aplicar, que nós precisamos rever sobre a igreja. E dentro desse estudo da igreja, nós começamos o estudo da carta aos Romanos. Por quê? Porque essa carta, ela tem muita identificação com a igreja. Ela fala de uma salvação por meio da graça, que o justo viverá da fé, que não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ela é dividida por vários pontos, mas nós vemos um ponto muito relevante, que é do capítulo 1 ao 11, onde tem a apresentação da ortodoxia, que é uma crença reta, uma doutrina reta, e do 12 em diante nós vemos a aplicação da ortoplaxia, falei isso domingo, que é a prática da doutrina. A prática da doutrina. André, você mutou o microfone aqui? Está mutado? Está dando a microfonezinha, qualquer coisa você abaixa meu retorno aqui. Está no 6 o retorno, tá? Está no auxiliar 6 da guitarra aí. É a prática da doutrina. Então, se nós aprendermos uma doutrina que não seja reta, nós vamos automaticamente aplicar uma doutrina que não é reta. Não tem como viver a ortodoxia sem praticar a ortoplaxia. Não tem como. E nós praticamos o que nós aprendemos. E essa carta aos Romanos, ela fala muito diretamente, porque às vezes nós falamos, mas o que tem a ver uma carta que Paulo escreveu à igreja de Roma com nós hoje? Não, ela fala muito da essência da igreja, principalmente na aplicação dessa igreja moderna, né? Por quê? Porque a igreja de Roma, ela era envolvida por um sistema político muito forte, que é o Império Romano, através de Nero, Augusto César, César Augusto e muitos outros imperadores que suprimia a verdade do evangelho, perseguia os cristãos, não tinha prazer que o evangelho crescesse e que a igreja rompesse. E hoje nós vivemos também dentro de um sistema que suprime a verdade, o evangelho, a graça, talvez não escondendo, mas também talvez diluindo, né? Então tem muito a ver com nós essa carta, irmãos. E nós vamos aí por alguns dias debruçar nela. Nós já falamos do capítulo 1, já fomos até o 17, né? Hoje nós vamos do capítulo 1, versículo 18 ao 20, mas eu vou fazer algumas considerações para vocês se atentarem. Eu louvo a Deus por a sua vida que está aqui, por vocês estarem aqui para debruçar na palavra do Senhor, nas Escrituras, que é lâmpada para os nossos pés, é direção para as nossas vidas. Como nós precisamos aprender cada vez mais do Senhor. Há um relacionamento genuíno e intenso, verdadeiro, palpável, visível na relação homem e palavra. Por quê? Porque a palavra é Jesus. O evangelho é as boas novas de salvação. Então, eu louvo a Deus por a sua vida, por você estar aqui. Irmãos, não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Paulo tinha algumas pessoas que ele conhecia naquela igreja, mas não foi ele que fundou aquela igreja. Aquela igreja foi fundada por outras pessoas, mas Paulo já era conhecido. Paulo conhecia a fama da igreja de Roma e os irmãos da igreja de Roma conheciam a fama de Paulo, mas uma fama de muita parte talvez distorcido,
como um falso apóstolo, um apóstolo sendo enviado por conta própria, um evangelho que Paulo elaborou, um traidor da tradição mosaica da lei, era fariseu dos fariseus, e ele tinha como ser traidor do povo farisaico judeu. Só que Paulo, como ele ansiava por o evangelho, como ele ansiava por que as pessoas conhecessem esse Jesus, ele evangelizou por mais ou menos 15 anos na bacia do Mediterrâneo, por toda aquela região. Findado o seu trabalho, ele ansiava em ir para a Espanha, levar o evangelho na Espanha. Mas antes dele ir para a Espanha, ele queria passar por Roma, para ser enviado pela igreja de Roma, mesmo ele não tendo fundado aquela igreja. Mas ele queria passar por Roma, ter um tempo com aqueles irmãos, edificar e ser edificado, e ele ser enviado para a Espanha. Então Paulo, depois de ter vindo de Éfeso, chegou a Corinto, recolhendo aos irmãos da Caia, recolhendo toda aquela oferta para o povo pobre de Jerusalém. Ele ia até Jerusalém, de Jerusalém ele ia para Roma, de Roma o seu projeto era ser enviado para a Espanha. E nos primeiros versículos, Paulo começa dizendo assim, eu vou repassar, irmãos, porque nós já falamos sobre alguns aspectos, então eu vou repassar para vocês que estão começando hoje, para quem estava aqui talvez não entendeu, para a gente entender. Romanos, logo no primeiro ele diz assim, Paulo, servo de Jesus, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ou seja, Paulo já estava antecipando o seu cartão de visita. Eu sou servo de Jesus Cristo, não faça a minha vontade, sou chamado, separado para apóstolo. O que era apóstolo? Apóstolo era aquele que era enviado com a autoridade de alguém. Paulo foi enviado com a autoridade de Jesus Cristo para estabelecer a igreja, para plantar a igreja e para falar do evangelho. Mas ele já diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo usa uma linguagem que era muito conhecida naquele tempo, porque Roma era a capital do Império Romano, e as contas estimam que tinha mais de 600 mil escravos naquela região. A escravidão era uma instituição legalizada naquele tempo. Então Paulo fala de uma forma, de uma linguagem que eles possam entender. Servo no hebraico original significa literalmente escravo. Então eles já iam entender, opa, aquele que nós estamos falando, que tem um evangelho próprio, que é um traidor, como que ele se apresenta como servo de Jesus? E naquele tempo, irmãos, um escravo, ele não tem direito a nada, nem a sua própria vida. Ele deve tudo ao seu Senhor, é o seu Senhor que comanda a sua vida, se ele vai viver, se não vai, se vai comer, se vai vestir, se vai beber água. E Paulo já apresenta assim, eu sou servo de Jesus, ou seja, eu sou escravo de Jesus, ou seja, a minha vida não me pertence, a minha vida pertence a Jesus. Não é eu que direciono a minha vida, mas é Jesus que direciona. E esse Jesus é o que me chamou, o que me separou para ser apóstolo. Aí ele diz assim, coloca um aqui, André, fazendo um favor. Aí ele diz assim, separado para o evangelho de Deus. Ou seja, o evangelho não era de Paulo. Não era uma cosmovisão espiritual, cultural, evangelística de Paulo, e sim de Deus. Separado para o evangelho de Deus. Porque às vezes as pessoas achavam que Paulo tinha uma carreira solo, que ele tinha inventado o evangelho. Não, o evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Com poucas, essa saudação e esse prefácio aqui, com pouco tempo, Paulo já está mostrando quem ele é, o qual antes havia prometido pelos seus profetas na Santa Escritura. Não vou ler tudo, eu vou passar, irmãos. Aí no 8, Paulo já fala que conhecia a fé do povo romano. Do 10 ao 15 ele fala do anseio que ele tinha de ir com aquele povo para edificar e ser edificado, para falar do evangelho e assim seria enviado. E o último estudo nós falamos do 16 e do 17, já coloca aqui porque nós vamos usar como um pretexto para os textos que nós vamos entrar aqui agora.
Paulo gastou um tempo aqui dentro de um prefácio, uma saudação, falando sobre anciar, um cartão de visita, quem era ele, para que ele foi chamado, o que ele era de Jesus. E diz que mesmo não foi eu que fundei essa igreja, o evangelho é universal e eu anseio estar aí por vocês. Eu não vou atrás de coisas próprias, eu vou porque sou separado de Jesus para pregar um evangelho que é de Deus, um evangelho que transforma. Só para vocês, é uma estruturação bem rápida, irmãos, para vocês entender como funciona. Não vou entrar em alguns aspectos que nós já estudamos nos outros coisas para não demorar. Aí nós chegamos no 17, que foi o último estudo. Aí Paulo diz assim: porque nele se descobre justiça de Deus. Nele quem? No Evangelho. Nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. O 16, André, volta ao 16. Isso aí é o próprio. Porque, aí ele diz assim, ó: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. De novo ele frisa com o Evangelho de Cristo e não dele. Pois, o que é o Evangelho? Nós somos uma igreja evangélica, então nós professamos, acreditamos e somos regidos pelo Evangelho. Nós não somos regidos pelo Pentateuco, pela Septuaginta, pela Torá, pelas leis mosaicas, não. Nós somos alcançados, regidos pelo Evangelho. Por isso que chama igreja evangélica, comunidade evangélica e assim por diante. Por isso que nós somos chamados de evangélicos, porque nós acreditamos e somos alcançados pelo Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é uma instituição? O Evangelho é um pastor? O Evangelho é uma estrutura? O Evangelho é uma ritualística, um cerimonial? Não. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. É aonde o poder de Deus se revela. Através do Evangelho de quem? De Jesus Cristo. O que é o Evangelho, irmãos? Evangelho significa boas novas, boa notícia. Então o que é o Evangelho? A boa notícia de salvação do Senhor Jesus Cristo. É a boa notícia. Aí ele diz assim: por que não me envergonho? Por que ele diz que não se envergonhava do Evangelho, irmãos? Porque Paulo, ele era fariseu dos fariseus, dupla cidadania, discípulo de Gamaliel, perseguidor da igreja, carta branca do Império Romano para prender, para interrogar e muitas vezes até torturar cristão. Aonde tinha um foco de cristianismo, Paulo tinha uma carta branca. Até quando ele foi encontrado a caminho de Damasco, ele estava com autorização, indo buscar autorização para perseguir os cristãos daquela região. Paulo era rico, dupla cidadania, estudou nos melhores colégios, teve os melhores discípulos, entrava e saía. Da onde? Eu não sei nem se eu consigo encontrar alguém nessa nossa atualidade para comparar Paulo. De repente, irmãos, Paulo perseguia a igreja porque a igreja professava um Jesus que nasceu e morreu por nós, ressuscitou. E o povo falava assim: como? Filho de José? Lá de Nazaré? Como? Aquele que foi traído pelo seu próprio discípulo, nasceu num monte do meio de capim. Como que isso é alguém? Eles refutavam isso, porque eles tinham Jesus como um revolucionista, como Jesus tinha vindo e se levantado para se levantar contra o sistema político do Império Romano. E falava daqui a pouco como outra, Teudas, Judas, como esses outros, daqui a pouco esse revolucionista vai sumir. Ele era uma ameaça para o Império Romano. Porque eles não tinham tido a revelação que Jesus era o Messias enviado. Não, ele era um revolucionário como aqueles outros para se levantar contra o Império Romano. Aí você imagina, Paulo perseguia, fazia tudo isso, daqui a pouco o que acontece? Está Paulo pregando sobre esse Jesus. É brincadeira? E querendo ir lá para Roma, no centro, capital do Império Romano, uma cidade cosmopolita.
Aí chega, ele fala assim, eu não me envergonho desse evangelho que eu fui alcançar. Eu não me envergonho não, entendeu? Eu vou falar dele mesmo, Jesus Cristo de Nazaré, o pão vivo que desceu do céu, filho de José, o de Maria, o carpinteiro. Eu não me envergonho desse evangelho. Sabe por quê? Eu não me envergonho, Paulo, parafraseando Paulo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Principalmente baseado no que aconteceu, Cristo alcançou, Cristo o salvou. Então, para quem pregava contra, para muitos era uma vergonha pregar a favor. Ele diz, mas eu não me envergonho desse evangelho. Nós muitas vezes nos envergonhamos. Muitas das vezes nós temos vergonha de proclamar o evangelho que nos alcançou. Pelo menos nós diz que nos alcançou. Nós temos vergonha. Mas Paulo diz, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vocês estão entendendo como que esse aqui é profundo, irmãos? Que muitas vezes nós frequentamos uma igreja por anos e anos, não sabemos o que fazemos na igreja. Nós achamos que o evangelho é um culminado de atividades. É um amontoamento de atividades, que o evangelho é uma liturgia. O evangelho é isso, você chega, daqui a pouco você vai embora. Ah, eu não gostei daquilo ali, eu não gostei daquilo ali. Nós vivemos a vida inteira menosprezando o evangelho, sabe por quê? Achando que o evangelho é uma instituição. Achando que o evangelho é a liturgia da igreja. Não, irmãos. Quem somos nós? Quem é uma instituição? O evangelho é o poder do próprio Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que o evangelho é poderoso, por isso que o evangelho é maravilhoso, por isso que nós precisamos proclamar o evangelho, por isso que nós precisamos falar do evangelho sem vergonha, sem medo, sem timidez, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Aí ele diz, primeiro do judeu e também depois do grego. Eu vou abrir um parênteses aqui, e depois nós vamos entender, mas logo que nós entendemos, se Jesus é o Salvador, lembra que nós falamos no Natal? Olha, lá em Belém hoje nasceu o Salvador. Se Jesus é o Salvador e o Evangelho é de Jesus, Jesus e o Evangelho é a mesma coisa. Se ele é o Salvador, se o Evangelho é para salvar, então logo nós entendemos que nós estávamos perdidos. Não tem um Salvador e uma mensagem de salvação para quem não está perdido. Nós temos que reconhecer isso. Porque se nós não reconhecemos a nossa natureza caída, nós não vamos reconhecer o feito da morte de Cristo do Evangelho. Poder para a salvação, ou seja, logo estávamos todos condenados. Estávamos todos perdidos. E o Evangelho nos salvou. Outra coisa, salvou do quê? De Satanás? Não. Para que Jesus veio, pagou um preço, morreu na cruz? Para que ele é a boa notícia? Para nos salvar de quem? Porque é o poder de Deus para nos salvar de quem? De Satanás? Não, do próprio Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar nós do próprio Deus. Satanás não condena ninguém. Quem condena é Deus. Falei no culto aqui, vou repetir. Quem jogou o anjo de luz lá de cima? Foi um assessor dele, outro anjinho de luz, ou outro Lúcifer? Não, Deus. Quem falou para Adão e Eva não comer o fruto, que senão ia ser condenado? Deus. E quem condenou? Foi o diabo? Não, foi Deus. Quem pediu para Noé construir a arca? Deus. E quem matou todo aquele povo que não ajudou a construir a arca e nem entraram na arca? Foi Satanás ou não? Não, foi Deus. Quem que pôs fogo em Sodoma e Gomorra? Foi Satanás? Não, foi Deus. Quem que matou Ananias e Safira por enganar o Espírito Santo? Foi Satanás? Não, foi Deus. Preste atenção no que eu vou falar agora. Quem moeu Jesus na cruz? Foi Satanás? Foi o sistema romano?
Não, sabe quem foi? Foi Deus. A palavra diz que Deus teve prazer em moer Jesus na cruz para nos alcançar. Então, quem não aceita o Evangelho, quem não quer o Evangelho, vai ser condenado por quem? Por Satanás? Não, por Deus. Este é o grande teor do Evangelho, esta é a boa notícia. Que o Evangelho, através da pessoa de Jesus Cristo, é a manifestação da salvação para nós, da mão de Deus. Tem gente que fala, não, Deus não faz isso não, Deus é amor. Mas por isso mesmo que Ele é amor. Um atributo dele é o amor com justiça. Nós agimos de amor e injustiça. Agora Deus não. Vocês estão entendendo como o negócio é profundo, irmãos? O Evangelho não é esse blá blá blá. O Evangelho é o próprio poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí abre o 17. Quem estava no dia desse estudo sabe do que eu estou falando. Agora eu só estou dando uma pincelada. Olha lá, aí ele diz assim: porque nele quem? No Evangelho se descobre a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é purificar pecadores, perdoar pecadores sem deixar de ser justo. Jesus não passou o pano no nosso pecado, na nossa natureza caída. Eu que mando. Não, ele foi justo. De que maneira eu posso pagar o preço para vocês voltarem a ter acesso comigo? É só morte de cruz com um cordeiro puro, santo, imaculado, sem defeito, morrendo na cruz. É só desse jeito. Se é assim, então não tem problema não. Eu vou dar meu filho, não é o filho dos outros não. Eu vou dar o meu, de tão justo que eu sou. Jesus justificou pecadores sem deixar de ser justo. Isso é a justiça de Deus. Ele justificou pecadores sem deixar de ser justo. Isso é a justiça de Deus. Deus não justificou e se sujou, se contaminou, se rompeu. Não, ele continuou sendo justo. Não importa o preço, eu vou pagar. Aí no Evangelho, nós conhecemos essa justiça de Deus, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, um texto base para Martinho Lutero romper com o sistema do catolicismo e começar essa grande reforma há 517 anos atrás. Um dia Martinho Lutero se deparou com isso aqui. Opa! Pessoas falam que tem que comprar, pagar pecado, vender indulgência, orar para morto, e muitas outras coisas que esse sistema religioso incutiu. Aí ele diz, não, mas o justo viverá da fé. Aqui começou o rompimento de um monge católico, o sistema do catolicismo, e o protestantismo, a grande reforma que hoje nos dá uma direção. É só pela fé, não pela obra. A igreja tinha uma mentalidade de que você era salvo por obras. Quanto mais você fazia, mais você ia ser salvo. Você poderia pagar pelo perdão dos seus pecados. Você poderia interceder por um morto. E a palavra diz que cabe ao homem morrer uma vez só, depois juízo. Então, como que nós vamos orar para morto, para ele sair do purgatório, para ele revirar do caixão ou para fazer alguma coisa? Não tem fundamento bíblico. E Martinho Lutero disse, não dá. Nós conhecemos toda a história do protestantismo, da grande reforma. Baseado nisso que nós começamos também esse estudo na carta aos Romanos. Mas o justo viverá da fé. E aqui nós terminamos aquele estudo passado com esses dois versículos. E hoje nós vamos começar, vamos ler o 18, o 19 e o 20. Vamos ler? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda
a impiedade e injustiça do homem, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que ele fique inexcusáveis. Para que ele fique inexcusáveis. Até aí, irmãos, só esses 3 versículos. Irmãos, nesses 3 versículos aqui, nós vamos ver muito Paulo falando sobre algo que nós chamamos de atributos acessíveis, visíveis, atributos inacessíveis e invisíveis. O que são atributos? São qualidades. As qualidades e as características de Deus que estão visíveis ao ser humano e alguns acessíveis ao ser humano. E muitos não estão visíveis e também não estão acessíveis. Por exemplo, a onipotência, a onisciência, a onipresença é um atributo de Deus que não está acessível nem invisível ao homem, mas é uma qualidade de Deus. A racionalidade é um atributo de Deus que está visível e acessível ao homem. Livre-arbítrio. O amor. O amor é um atributo de Deus visível, nós vamos ver hoje, e acessível ao homem. Sempre lembrando que não é porque está acessível nós temos a completude do atributo de Deus. Nós temos uma porcentagem do amor de Deus que é suficiente. Nós nunca vamos ter a mesma porcentagem de qualidades de Deus. Nunca. Ele é soberano. Mas nós podemos ter misericórdia, todos esses atributos que são visíveis e acessíveis. E Paulo aqui, ele fala de alguns atributos aqui, ele fala porque ele usa o termo suas coisas, mas é mesmo atributos, qualidades que tem, para definir algumas coisas. E fazendo um contraste com o 16 e o 17 que nós lemos, nós conseguimos entender o 18. Primeiro Paulo fala no 16 e no 17 que o Evangelho é a manifestação de Deus visível ao homem para a justiça de Deus. E no 18 ele diz que a ira de Deus se manifesta do céu. Ou seja, nós vemos 2 manifestações de Deus próximas aqui. O Evangelho para a salvação, a justiça de Deus, e a ira de Deus sobre o homem que se manifesta do céu. Olha o que ele diz no 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça do homem. Como que Deus não é irado? Como que as pessoas falam que Deus não se ira? A grande diferença é nós acharmos que a ira de Deus é a raiva que nós temos. A raiva do ser humano é uma coisa, a ira de Deus é outra, porque a raiva do ser humano é baseado em fofoca, discussão, em inveja, em justiça própria. Isso não é ira, isso é raiva. A ira de Deus é algo que é uma ira santa e justa. Aí Paulo diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. O que é impiedade, irmãos? Impiedade é aqueles que não creem, não têm uma crença, não creem em Deus. Eles são impiedosos. Eles conseguem ver na natureza, em vários aspectos, que existe um Deus soberano, o Criador, está no controle de todas as coisas, mas o homem não consegue crer nesse Deus. O homem não consegue se sujeitar a esse Criador, porque logo nós subentendemos Criador e criação. A criação se sujeita ao Criador, mas o homem não consegue se sujeitar. Por isso que ele diz
porque o céu se manifesta a ira de Deus, Deus está irado, da mesma forma que a justiça de Deus se manifesta por conta do Evangelho, a ira de Deus se manifesta do céu nas regiões celestiais, aonde Ele está, sobre toda a impiedade do homem. E diz assim, e injustiça dos homens. Impiedade do homem é todos aqueles que não se submetem a Deus, uma crença de acreditar que Ele é o Criador, o soberano. E quando ele diz a injustiça dos homens, ele está falando de uma relação de homem para homem. Ou seja, toda essa injustiça que o homem tem sobre o outro homem. O roubo, o engano, esse sistema político onde as pessoas sofrem, a falta de amor, facção, mata, todas essas coisas. A impiedade é o homem com Deus e a injustiça é o homem com o homem. Deus está irado por conta disso. Às vezes nós falamos assim, nós já escutamos pessoas falar assim, como Deus não existe, porque tem fome em tal lugar, porque tem catástrofe em tal lugar, Não. Deus existe para quem acredita, mas a maioria das coisas é consequência do homem, a injustiça do homem para com o homem, a ganância do homem, e Deus está irado com isso. De todos aqueles que menosprezam a obra redentora do Espírito Santo, a encarnação de Deus através de Jesus como homem, a morte de Cristo na cruz, a iminente volta de Cristo para nos buscar, vive como se, irmãos, presta atenção, a maioria, 99% do problema do ser humano, o problema meu e seu, está baseado na forma que nós enxergamos Deus. A maioria dos seus problemas, dos meus problemas, está baseado na forma que nós enxergamos Deus. A forma que nós enxergamos Deus diz muito sobre a forma que nós vivemos. Hoje nós vemos Deus sendo rebaixado ao nível do homem. Parece que o homem tem mais poder do que Deus, o Criador. Irmãos, eu ia até baixar um vídeo para trazer, mas não deu tempo. Vocês já devem ter visto, sabe aqueles vídeos que passa todos os planetas, as galáxias, o universo, o Sol, vocês já viram? Aí vai abrindo assim, aí eles marcam, nós somos assim, ó, o farelinho, eu acho que é um farelinho nesse universo enorme que não tem fim, é infinito. Quando nós vemos aquilo ali, nós entendemos que nós não somos ninguém, e aí isso aí não é obra do acaso. Tem alguém que criou essas coisas e sustenta essas coisas, está no controle dessas coisas. Mas muitas vezes nós não entendemos que nós somos criaturas de Deus, criados por Deus. Recebemos a sua imagem e semelhança, o seu fôlego de vida, mas vivemos do jeito que nós mesmos talvez nos construímos. E nós somos, isso é um atributo de Deus, a autoexistência, que não é acessível nem visível ao homem. Deus não precisa de ninguém para viver. Ele é o passado, o meio, o fim, o futuro, o presente, ele é atemporal, ele está acima das estações, ele está fora de medida, de espaço, de cúbico. Ele não precisa, nós precisamos. Este é um atributo de Deus que não está liberado e visível a nós. Alta existência. Você já parou para pensar, irmãos, que para você estar aqui, você dependeu de um monte de pessoas? Um monte. Se alguém não tivesse plantado, se alguém não tivesse colhido, se alguém não tivesse embalado, se alguém não tivesse vendido, você não teria comido. Se alguém não tivesse encanado a água, se alguém não tivesse tratado a água, se alguém não tivesse feito tudo esse sistema, você não tinha bebido água. Se alguém não tivesse feito uma cama, um colchão, você não estava dormindo na cama e no colchão. Nós não somos autossuficientes, nós somos Zé Ninguém, nós dependemos totalmente de Deus e do nosso irmão. Essa cadeira que você está sentado com a sua bunda aí, alguém trabalhou duro para fazer ela. Duro para fazer ela. Quando nós entendemos isso, nós entendemos quem nós somos. A ponto de muitas vezes nós menosprezarmos o nosso irmão. Não, irmãos. O único autoexistente que tem, que não depende de ninguém, é Deus, o soberano. Ele começa, faz o que quer, do jeito que Ele quer. Ele não precisa de mim e de você para viver.
Agora nós precisamos dele para viver. Você tem coragem de falar aí que você não precisa de Deus para viver ou não? Tem coragem? Quem tem, ergue a mão. Tem, irmãos? Nós precisamos dele para viver. Então a forma que você enxerga Deus fala muito sobre a sua vida. A forma que você enxerga Deus fala muito sobre os lugares que você frequenta. A forma que você enxerga Deus fala muito sobre o jeito que você trata a sua família. A forma que você enxerga Deus fala muito sobre como você trata a igreja. Porque todas essas coisas estão reveladas no Evangelho de Jesus Cristo. Então é a injustiça do homem. Deus está irado com a injustiça do homem. Aí você fala para mim, você acha que tem injustiça? O homem está injusto ou não? Está nada, né? Um jogador de futebol, ele é vendido por não sei quantos milhões e trilhões e ganha não sei quantos e poucos milhões de reais. E tem gente passando fome. Aí é culpa de Deus? Tem gente que ainda fala que onde Deus está? Onde Deus está? É culpa de Deus? Não que ele não mereça. Ele merece. Mas isso tudo é baseado na injustiça, porque o que ele ganha não é baseado no que ele merece. É baseado no interesse de tudo que está em volta. Uma criança que morre de fome, ela não soma nada na vida de ninguém. Se uma criança fosse morrer de fome e ela vestisse uma camisa com um patrocínio, que esse patrocínio ia bombar, o povo ia investir nessa criança que ia morrer de fome. Então não é que o jogador não mereça, é porque é injusto. É injusto nós trabalharmos, pagarmos todo esse excesso de imposto e ainda não temos uma qualidade de vida. É injusto. Mau estudo, educação, saneamento básico, segurança, é culpa de Deus? Será que Deus ele é imutável? Será que ele muda? Não. Injustiça do homem para com o homem, a ganância do homem. E Deus está irado sobre isso aí. Tanto o relacionamento do homem com Deus, a ponto de não enxergar. Irmãos, quem aqui você foi na praia, viu aquele mar, assim, eu vou dar um exemplo do mar, aí você fala assim, meu Deus, como Deus é maravilhoso, como que Deus pode ter criado isso? Ou senão você olha para o sol, aquele sol enorme, enorme. Aí você fala, como que Deus pode fazer isso? Vocês entenderam que na natureza se manifesta o poder e a criação de Deus? Não tem como você falar que não enxergou nada de Deus. E a ira de Deus é sobre isso, porque ele fala que desde a criação ele tem se manifestado no homem, principalmente na nossa consciência e no nosso coração. Irmãos, todos nós que nascemos temos a imagem e semelhança de Deus. Todos nós, irmãos, temos um senso de um Criador e de uma criação. Nós temos esse senso. Ninguém nasce ateu. Você acha que alguém nasce ateu? Não. A pessoa toma essa mentalidade depois, baseado na ciência, na biologia ou em qualquer outra coisa, mas ninguém nasce ateu. Todo mundo é impactado pelo senso de criação e criador, que por trás dessas coisas tem alguém muito grande. Quem já assistiu um parto, uma coisa simples, é um parto, a criança fica lá 9 meses dentro da barriga lá, daqui a pouco vai para o hospital e sai, aquela criança já começa a chorar e ali está uma vida. Não dá para enxergar Deus nessas coisas, não? O cara está todo estragado, cheio de câncer. Não, o cara está com o coração ruim. Aí vai lá, arruma um coração, coloca numa máquina, um monte de homem, e troca o coração do cara. Não dá para enxergar Deus nessas coisas? Você consegue enxergar Deus nas pequenas coisas da sua vida, irmãos? Você consegue? Você consegue enxergar Deus que Ele nos livra sem nós vermos? Consegue enxergar Deus que nós estamos aqui? Porque Deus é poderoso, nós passamos por uma pandemia, um monte de gente foi, muitos despreparados, muitos estão condenados pela vida eterna porque não imaginava, e nós tivemos uma chance e nós estamos aqui? Não dá para enxergar Deus? Será que nós só enxergamos Deus em cifrão?
Será que a forma de Deus é um cifrão? Será que nós só enxergamos Deus em coisa boa, em perspectiva positiva? Irmãos, todos os dias que nós acordamos, nós contemplamos a obra de Deus. Quando você levanta e coloca o seu pezinho gelado no chão e sente as suas pernas, você fala, mais um dia. Você deita para dormir, seu corpo para, seu cérebro fica em stand-by e no outro dia você acorda. Dá para ver Deus nisso ou não? Aí é por isso que Deus está irado. Porque mediante todas essas coisas, o homem é impiedoso. Ele não reconhece a soberania de Deus e vive segundo ele mesmo criou. Ele mesmo se criou, que ele é autossuficiente. Que ele é eterno, que ele é soberano, que o homem é igual a Deus. Será que você precisa comprar um carro novo, uma casa nova para dizer que Deus existe? Será que nós precisamos só ver Deus baseado em coisas materiais? A nossa vida não é suficiente, os nossos filhos não é suficiente. Até na nossa sogra nós vimos Deus, irmãos. Verdade. Você olha para a sogra e você já fala assim, se não fosse ela, não tinha mulher, como que você não vê Deus? Você fica feliz. Em todas essas coisas nós temos a oportunidade de ver Deus. É lógico que Adão teve mais oportunidade do que nós, né, irmão? Porque pensa num cara sortudo daquele, nem sogra tinha. Meu Deus, o cara não tinha boleto, o cara não tinha roupa, o cara não tinha data para carpir, nem sogra tinha, irmão. E o cara não conseguiu ser racional. Aí sobrou para nós, né? Aquele ali era a completude da felicidade de Adão, irmãos. Deus falou, gente, fica quietinho, gente. Aproveita, irmão. Acho que ele olhava para Eva e falava assim, vamos pescar? Aí ia lá pescar. Daqui a pouco falava, vamos andar de cavalo? Ó, isso aqui eu dei o nome de cavalo. E o cara não foi suficiente. Ele não foi racional, não foi suficiente. Mas mesmo na sogra, nessas coisas, nós podemos ver Deus, irmãos. Podemos ver Deus na vida. Em suportar uns aos outros. Na temperança, no domínio próprio. Então a forma que nós enxergamos Deus diz sobre o que Deus pensa de nós. Ou seja, se você viver na impiedade e na injustiça dos homens, Deus está irado com você. Paulo diz. Aí, depois ele diz assim, porque, eu vou ler inteiro, porque o céu manifesta, eu tenho que correr, né, irmãos? Porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça do homem. Ou seja, lá o evangelho é a justiça de Deus, e aqui ele fala da ira de Deus. Aí ele diz que detém a verdade em injustiça. Porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Irmãos, assim, tem algumas direções teológicas que diz que esse manifestar do céu a ira de Deus sobre toda a impiedade são catástrofes, coisas que nós já vemos, o descontrole da natureza. Não é que Deus descontrola a natureza para acontecer tsunami, para acontecer essas coisas. Não. Ele só não mantém mais no lugar. O homem tirou do lugar, então o homem arca com o que ele tirou. Algumas direções teológicas diz que essa ira de Deus se manifesta do céu, baseado principalmente nessa manifestação da natureza. Uma pandemia, uma epidemia, um terremoto. Pode ser. E alguma direção diz que a ira ele está dizendo que ele está irado, e na consumação de todas as coisas ele vai despejar essa ira sobre todo aquele que viveu na impiedade e na injustiça. Que eu acredito nisso. Que tudo que acontece da natureza está sob o controle de Deus, mas é o descontrole da natureza que o próprio homem fez, né? Porque do céu se manifesta toda a ira de Deus sobre a impiedade e justiça dos homens. Preste atenção, que detém a verdade e justiça. Essa palavra detém é muito importante. Ela no original, irmãos, ela significa literalmente esconder embaixo, suprimir, sufocar,
Você pega a cabeça de uma pessoa e põe debaixo da água, ela vai perdendo fogo até que morre. Essa palavra detém no original, ela significa justamente isso. Apertar para baixo. Ou seja, a ira de Deus se manifesta do céu sobre toda a impiedade e justiça dos homens, fala, dos homens que têm a verdade revelada, mas sufocam a verdade. Vocês estão entendendo? O homem tem a verdade revelada, irmãos. Deus se revelou no coração do ser humano desde a criação do século. Deus se revelou no coração do homem em todas as coisas que ele fez, desde a arca, desde Sodoma e Gomorra, desde os profetas. Se manifestou no coração do homem na obra redentora de Jesus Cristo. Separou a inimizade de Deus com o povo. Mas o que acontece? O homem suprime essa verdade, o homem coloca para baixo essa verdade. O homem substitui essa verdade. Por isso que gera impiedade, gera injustiça e Deus está irado. Vocês entenderam, irmãos? De quem detém a verdade, o homem sufoca a verdade. Ele não pode mudar a verdade. Mas ele pode esconder a verdade. Ele pode suprimir a verdade. Ele pode colocar para baixo a verdade. Coloca para baixo do tapete a verdade. E nisso se aumenta a impiedade, se aumenta a injustiça. Por isso a ira de Deus sobre o homem. Porque ele detém a verdade em injustiça. Ele troca a verdade que transforma a troco da injustiça. Aí no 19 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, tudo aquilo que nós podemos conhecer de Deus, que são os seus atributos visíveis, mesmo não sendo acessíveis, já foi se manifestado. Tudo. O que nós podemos conhecer de Deus foi manifesto. Porquanto que de Deus se pode conhecer, não podemos conhecer tudo de Deus, mas o que nós podemos conhecer, neles se manifesta. Nos atributos de Deus, porque Deus lhe manifestou. Nós olhamos para a natureza, nós vemos Deus na natureza. Nós olhamos para o vento, para a água, nós olhamos para o ser humano, nós olhamos para a medicina, nós vemos Deus na medicina. Nós olhamos para várias profissões que o homem é capacitado por Deus, nós vemos Deus nisso. Então tudo que podia se conhecer de Deus já foi manifestado. Olha o que ele diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aí o 20 diz assim, abre o 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, dois atributos de Deus aqui, o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Claramente, Paulo fala, dá para ver claramente o poder de Deus e a divindade de Deus pelas coisas que foram criadas. Pessoas que não acreditam em Deus, é porque elas não acreditam que essas coisas foram criadas por Deus. Elas acreditam no Big Bang, elas acreditam num choque de planetas. Elas não acreditam que foi Deus que criou e que Ele está no controle de todas as coisas. Elas não acreditam. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, dois atributos, poder e divindade, como a sua divindade se entendem. E claramente se entende, não é nada obscuro, abstrato, ou sem forma, ou vaga, não. Claramente se entende. Quando ele diz claramente se entende, você enxerga e discerne. Não é só enxergar, claramente entende. Clara falando de visão, de uma
claridade de visão, entendimento, falando do discernimento da mente. Claramente nós entendemos que se vê pelas coisas que estão criadas. Quem aqui acredita que Deus criou o céu e a terra? Acredita, né? Quem aqui acredita que Deus criou o homem? Aí o homem estava muito tranquilo, ele arrumou um problema para o homem e criou a mulher. Quem acredita? O Rodrigo ergueu a mão porque está sozinho, né, Rodrigo? Tipo assim, o homem estava tranquilo, né? Ô, Rodrigo, os homens que estão com as mulheres fizeram assim, ó. Vocês entenderam o que eu falei, né? Quem acredita que Deus criou o homem, aí o homem estava muito tranquilo e falou, vamos arrumar um problema para o homem, agora eu vou criar a mulher. Teve homem que estava do lado da mulher que fez assim, ó, eu acredito, mas ela não pode saber, né? Se nós acreditamos que Deus criou o ser humano, então nós claramente estamos vendo o poder de Deus e a divindade dele no nosso irmão. Não tem desculpa. Não dá para nós não reconhecermos que Deus é soberano e que Deus é eterno. Não. Nós conseguimos enxergar claramente pelas coisas que estão criadas. Nós olhamos para a árvore, para o céu, para a estrela, para o sol, para a chuva, para o vento, para a neve. Nós conseguimos ver a eternidade, o poder de Deus e a divindade de Deus nisso. Os naturalistas, irmãos, os evolucionistas, eles acham que o universo foi criado de um choque e o universo ele se recria, ele cresce e a natureza ela vai crescendo e o ser humano veio não sei de quem e eles acham que a matéria ela vai se multiplicando, que não tem alguém que criou e alguém que está no controle. Alguém que fez isso, não, eles não acreditam. Agora nós, politeístas, que acreditamos em um Deus só, soberano, que vive, que está no controle de todas as coisas, nós precisamos ver Deus nas coisas que Ele criou desde a criação do mundo. Aí tem gente que fala, eu não consigo escutar Deus. Mas você não consegue escutar porque primeiramente você nem vê Deus, né? Nós temos que enxergar Deus nas coisas que Ele criou. Isso faz com que nós sejamos gratos. Isso faz com que nós vivamos felizes, porque nós contemplamos a grandeza de Deus através da criação. Irmãos, a ciência cristã, a ciência moderna, aí que ela se estruturou de 400 anos para cá, na Europa cristianizada, e não naquelas civilizações mais modernas, como Capadócia, como Atenas, Grécia, a própria China. Não saiu de lá essa ciência. Essa ciência saiu baseado no cristianismo, na Europa, no cristianismo da Europa 400 anos atrás. Sabe por que não saiu daquelas civilizações muito mais modernas do que a própria Europa? Porque eles eram panteístas, irmão. Vocês sabem o que é panteísta? Panteísta, pan, vem de tudo, e teísta vem da palavra grega theos, que é Deus. Eles acreditam que tudo é Deus e que Deus é tudo. Por isso que eles adoram o Deus Sol, a Deus Afrodite do amor, o Deus Apolo do sol, crocodilo, vaca, jacaré, flor. Eles adoram tudo. Tudo que está correlacionado com a natureza, eles têm como Deus. E a ciência moderna surgiu do cristianismo, baseado que tem por trás de todas essas coisas, tudo não é Deus. Que o mundo não é a extensão de Deus, o mundo é a expressão de Deus. As coisas que foram criadas expressam o Criador, não é a extensão de Deus. Uma árvore não é a extensão de Deus. A terra não é a extensão de Deus, o mundo não é a extensão de Deus. O mundo é a expressão de Deus. E a ciência moderna surgiu do cristianismo há 400 anos atrás, baseado que não tem como haver ciência desacreditando de alguém grande, soberano, eterno, divino, que criou todas as coisas e está no controle de todas as coisas. E nós precisamos entender isso. Ele diz, porque suas coisas invisíveis,
Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Aí preste atenção no finalzinho do versículo 20 para nós encerrarmos. Olha o que ele fala. Para que eles fiquem inexcusáveis. Essa palavra inexcusável, Paulo usou de um fator jurídico. Isso significa apologia. Ou seja, Deus está falando assim, ó, baseado em todas as coisas que eu criei, que vocês não enxergaram não vai ter desculpa no dia do juízo final. Inexcusáveis. É uma linguagem jurídica da época. Apologia, ou seja, uma justificativa. Não vai haver justificativa. Senhor, eu não sabia que existia um Deus bondoso, grandioso e poderoso. Não sabia não. O Senhor nunca mostrou. Não vai ter desculpa. Inexcusável, para que eles fiquem sem desculpa, sem apologia, sem defesa. Não vai ter defesa. Senhor, eu não escutei, eu não ouvi, eu não sabia. Não vai ter. Porque nós podemos contemplar a grandeza de Deus, a divindade de Deus, o poder de Deus, através das coisas que foram criadas e estão visíveis. O que o homem faz? Ele joga isso para baixo. Ele suprime essa verdade. Que Deus não está no controle, que Deus não é o criador, que Deus é uma massa, uma energia. E por isso que a ira de Deus está manifestada do céu. Então, se eu e você não compreendemos que o Evangelho é a justiça de Deus para nós, através de Cristo Jesus, o poder de Deus para nos salvar, e entender que Deus se ira, baseado na impiedade e na injustiça, preste atenção, nós temos que ler isso aqui baseado na nossa vida, é atemporal, não é, nossa, coitado do povo de Roma, Deus está virado com eles. Não é só com eles não, é com toda a criação. É com toda a criação, não é só para eles. A carta é endereçada a eles, mas não é só para eles. Este é um aspecto de Deus que não se muda, é eterno. Nós não podemos viver na impiedade, como nós não tivemos um Deus, não reconhecemos um Deus, um soberano e vivemos da vida do jeito que nós queremos. A ira de Deus está sobre isso. E a injustiça dos homens, sermos injustos com os homens. Aceitarmos as injustiças e muitas das vezes patrocinar a injustiça, muitas das vezes potencializar a injustiça. Quantas pessoas com o seu voto da última eleição potencializaram a injustiça? Ou seja, é só quem é injusto que está cometendo a injustiça que vai pagar o preço? Não, todos aqueles que colaboraram com a injustiça também. A ira de Deus está sobre o povo. Aí nós vamos depois continuar no próximo estudo, que o negócio agora vai esquentar, do 21 para frente, mas eu vou ler só o 21 para te deixar um gostinho de quero mais. Olha o que ele fala no 21. Porque aqui nós estamos separando por versículos, mas não estamos separando por assunto. Acabou o assunto e vai começar outro. Está dentro, tá, irmãos? Ele diz assim: porquanto, uma conjunção conclusiva, tá? Tendo conhecido a Deus, não o glorificou como Deus. Está falando da ira de Deus ainda. Porquanto, ou seja, uma conjunção que está ligando uma oração à outra, baseado em tudo isso que eu falei. Tendo conhecido a Deus, não o glorificou como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Vai ficar para o próximo estudo, mas o chicote vai estralar. É a ira de Deus. A ira de Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar. Como é maravilhoso, né, irmãos, nós encontrarmos um contraste tão profundo desse. A justiça de Deus manifestada no Evangelho,
e a ira de Deus manifestado na impiedade do homem. Se o homem não fosse impiedoso, desacreditasse do soberano Deus e não tivesse injustiça, nós teríamos convicção que Deus não estava irado. Mas nós enxergamos a ira de Deus nas atitudes dos homens e na manifestação da natureza e do céu. A impiedade, viver como se não tivesse um Criador, como se nós fôssemos obra do acaso, como se nós fôssemos um erro, como se nós nascêssemos do vento. Como se nós não tivéssemos alguém que é grandioso. Irmãos, por isso que eu estou falando para vocês, vocês vão ver o tamanho do universo. Se as pessoas não se chocarem com aquilo ali e ver a grandeza de Deus, eu não sei o que pode acontecer. Nós somos insignificantes. Nós só temos valor porque Cristo está em nós, mas nós somos insignificantes. E a nossa insignificância tem que ser usada para nós reconhecermos o poder de Deus. Nós precisamos viver baseado no governo de um Deus soberano, reconhecer todas as suas atitudes, irmãos, todas as minhas e suas atitudes precisam ser levadas em conta, se nós estamos irando Deus, o soberano ou não, se nós estamos agradando Deus ou não, se está na vontade de Deus ou não, se está no controle de Deus ou não. É assim que nós vivemos, é assim que nós vamos escapar da ira de Deus e se manifesta o Evangelho, as boas novas de salvação. Nós não podemos viver como robô, alienígenas, dono da nossa própria vida, achando que nós fazemos o que nós queremos. Não, nós precisamos ver o manifesto de Deus através do Evangelho. Porque dele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Obrigado, Pai, por mais esse tempo que o Senhor nos concede, Senhor. Obrigado por encher o nosso coração de alegria, nossa mente de conhecimento, por se revelar a nós através das Escrituras, Pai. Como que o Senhor se revela, como que o Seu Espírito se manifesta através do conhecimento das Escrituras. Como nós precisamos nos deleitar, debruçar na Tua Palavra, Pai. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é alimento para a nossa alma, Pai. Que possamos viver pautados na Tua vontade, no Teu governo, e que os nossos pés não tropeçam em pedras, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o nosso soberano, o eterno Deus. Obrigado, Senhor, porque nós como igreja precisamos ter esse entendimento, Pai. Nós precisamos ter esse entendimento. Obrigado. Obrigado pela nossa vida, pelo nosso sustento, pelo ar que nós respiramos, pela vida de cada um aqui, a sua família representado, Pai. Que o Senhor direcione, capacite, proteja, Senhor. Que o Senhor se manifeste, que as pessoas possam enxergar o Senhor nessas coisas, nem que sejam naturais, visíveis, que o Senhor se manifeste nessas coisas naturais. Obrigado, Pai, nós te amamos, te adoramos e reverenciamos o Senhor para todo sempre, porque o Senhor é o nosso Deus, e só o Senhor nós adoramos. Nós não somos politeístas, adoramos vários deuses, não, nós temos uma crença de um Deus uno e soberano. Nos leve debaixo da Tua proteção, nos dê um resto de semana abençoado, e domingo nós estaremos aqui com a Sua graça para Te adorar, bendizer e engrandecer o Teu santo nome, porque o Senhor é fiel e justo. Amém e amém. Amém, irmãos? Estamos encerrados. Deus abençoe sua vida. Obrigado por você estar aqui. Estou muito feliz. Que o Senhor fale o seu coração, tá bom?